Hoje eu quero te convidar para um encontro com a verdade que talvez você já tenha sentido no peito, mas ainda não conseguiu nomear. A fala da dona Kármica abre uma ferida e ao mesmo tempo aponta uma saída, porque existe um momento na vida em que a gente percebe que não está exatamente se reinventando. Nós estamos apenas enterrando uma versão de si mesma, né, de nós mesmas, que sobreviveu por tempo demais. Eu sou Karina Ramos, facilitadora da consciência, e venho com essa importante fala e também com muito cuidado, porque quando uma mulher começa a perceber que não cabe mais na própria vida, isso não significa fraqueza, não significa ingratidão, não significa confusão. Muitas vezes significa apenas consciência. Significa que algo dentro de você já entendeu o que a mente ainda tenta negar. Que a vida antiga não te sustenta mais, sabe? Então, antes de qualquer coisa, amiga, respira. E talvez esse vídeo fale sobre você. Talvez ele fale sobre aquela fase em que tudo parece estranho, mesmo quando por fora, assim, tá tudo funcionando, sabe? Sobre quando a nossa alma, ela começa a pedir um espaço para expandir, mas o ego, ele se mantém naquela estrutura, para se manter de pé, o ego vem. E aí assusta, porque, na verdade, esse processo não é o fim, é a desconstrução. E desconstruir dói. E Dona Kármica toca em uma verdade muito profunda. Às vezes a dor não vem porque algo está dando errado. A dor vem porque algo está deixando de caber. A gente costuma imaginar que uma mudança emocional é sempre bonita, leve, iluminada, sabe? Mas na prática, quase nunca é assim no começo. No começo, antes de nascer algo novo, existe um luto. Antes daquela expansão, existe uma necessidade de desapego. E antes da liberdade, existe o confronto com tudo aquilo que foi sustentado por muito tempo só para a gente conseguir continuar. E é aqui que muita gente se confunde. Porque a versão antiga de nós mesmas nem sempre era feliz. Mas ela era conhecida. Ela sabia como engolir, ela sabia como sorrir, ela sabia como seguir funcionando. E ela aprendeu a parecer forte, mesmo quando estava cansada, quando estava vazia, desconectada. E aí ela virou especialista em dar conta. Só que dar conta não é o mesmo que viver. Muitas mulheres passam anos chamando de força aquilo que, na verdade, foi sobrevivência. Força de verdade mesmo também é perceber que eu não quero mais viver só no automático. Eu não quero mais me abandonar para manter a paz. Eu não quero mais sustentar uma imagem que já não me representa. Isso mexe com algo muito sensível, e eu digo por experiência própria, que é a nossa identidade. Porque quando a antiga versão começa a cair, junto com ela pode cair alguns papéis, algumas certezas, alguns vínculos, algumas expectativas, até a forma como você se via no mundo. E aí surge o medo do desconhecido. E o desconhecido realmente ele assusta. Porque ele não promete controle, ele não te dá garantia, ele só pede para você se entregar. E o ego vem muitas vezes e prefere voltar para o sofrimento conhecido do que atravessar esse vazio que antecede o novo. E é por isso que tantas pessoas permanecem em dinâmicas que machucam. E não porque gostam da dor, porque gostam do sofrimento, mas porque parece mais seguro,
do que a liberdade sem um mapa. E a alma sussurra: você já não cabe aqui. E aí o ego responde: fica mais um pouco, aguenta, daqui a pouco melhora, isso é só uma fase. E o problema é que às vezes essa espera, essa fase, vira prisão. E aí a fala da dona kármica é dura, mas é profundamente verdadeira. Não é que você perdeu tudo, você só perdeu a fantasia de que ainda cabia numa vida que já ficou pequena para você. E aí isso muda tudo. Porque quando a gente entende isso, dá para parar de se julgar tanto. Dá para parar de achar que está desmoronando sem motivo, dá para parar de se perguntar por que não consegue voltar a ser como era antes. Ai, nossa, o que está acontecendo? E talvez a resposta seja simples e um tanto dolorosa. Porque você não é mais aquela pessoa. Então não dá para ser como era antes. Entendeu? E ainda bem. Porque crescer emocionalmente, espiritualmente, afetivamente, consciencialmente, é isso mesmo. Deixar morrer versões, identidades que já cumpriram seu papel. Mas lembre-se, a sua essência se mantém. E às vezes essa versão antiga foi a que te segurou a vida toda, quando você não sabia como seguir. E ela, muito provavelmente, ela te protegeu de muita coisa. É ela que te fez sobreviver, que te ajudou a ser aceita, que te ensinou a não incomodar, que aprendeu a se calar para não perder o amor. Mas chega uma hora que aquilo que te protegeu começa também a te limitar. E aí é que está o problema. E aí o que antes era defesa começa a virar prisão. É assim com muitos padrões emocionais. O medo de desagradar, a dificuldade de dizer não, a necessidade de controlar tudo, o hábito de se abandonar para poder ser amada, a sensação de que só merece carinho quando você está forte, você está útil, você está produtiva. E tudo isso costuma ser mais antigo do que parece. Muitas vezes não estamos reagindo ao presente. Estamos reagindo a feridas antigas que ainda vivem dentro da gente e continuam interpretando o mundo com base em dores passadas. E às vezes nem nossas. Às vezes dores, do nosso DNA. Por isso, a dor emocional nem sempre se resolve só com uma explicação. Entender ajuda, lógico que ajuda, mas nem sempre basta. Tem coisa que a mente compreende, mas o corpo ainda teme. Tem verdades que a pessoa conhece, mas ainda não conseguiu sentir com segurança. Tem dores que só deixam de comandar a nossa vida quando encontram um espaço de escuta real, profunda e de forma personalizada. E é aí que a terapia faz a diferença. Porque a terapia, gente, não é só sobre consertar algo, porque não existe erro. É sobre olhar com honestidade ali para o que está tentando nascer dentro de você. É sobre entender por que você repete certos vínculos, certos padrões. É sobre perceber por que algumas mudanças te assustam tanto. É sobre reconhecer o que você chama de força, mas que talvez tenha sido só uma exaustão emocional bem administrada. Então, principalmente, é sobre voltar para si. É sobre olhar para dentro. É sobre sentir. E agora eu quero te convidar a parar por alguns segundos e escutar. Com o ouvido de escutar. Com sinceridade, com verdade. E veja o que você mesmo responde. O que em você está pedindo para morrer? Que versão sua já não sustenta mais a vida que você quer viver?
onde você ainda insiste em chamar de força aquilo que no fundo já virou um peso para você. Você tem vivido por escolha ou por medo? Você está ficando onde está porque ama essa vida ou porque tem medo do que vem depois? Porque você nem sabe o que vem depois. E ainda mais fundo, qual parte de você aprendeu que sofrer era mais seguro do que mudar? Qual parte sua acredita que se você se transformar, vai perder amor, vai perder pertencimento, ou vai perder algum tipo de reconhecimento? Essas perguntas importam, porque a mudança verdadeira começa quando a gente para de só sobreviver e começa a se ouvir de verdade. Talvez o vazio que você sente não seja ausência. Talvez seja um espaço. Talvez seja a vida pedindo uma brechinha, uma passagem. E se esse texto tocou algo em você, eu quero te dizer com muita responsabilidade. Nem toda dor se resolve sozinha. Nem toda resposta está apenas na informação. Às vezes o que você vive não pede mais conselhos rápidos. Pede escuta. Pede presença. Pede um cuidado mais íntimo, mais honesto, mais personalizado mesmo. Cada história é única. Cada ferida tem a sua linguagem. E é você que vai descobrir. Cada mulher carrega uma maneira muito própria de ter aprendido a sobreviver. E é por isso que a terapia pode ser tão transformadora. Porque ela não te encaixa num molde. Ela te ajuda a compreender a sua própria história, com profundidade, sem pressa, sem julgamento, e sem reduzir essa complexidade do que você sente. Então, se você se reconheceu aqui, talvez seja a hora de olhar para essa travessia com mais cuidado, com mais amor, com mais verdade. Talvez seja a hora de parar de tentar apenas aguentar. Talvez seja a hora de começar a se escutar. Com acompanhamento terapêutico, com presença, com verdade, com respeito ao seu tempo. E Dona Kármika nos lembra de algo essencial. Nem todo fim é tragédia. Alguns fins são, na verdade, o início de uma vida mais verdadeira. E sim, dói. Dói. Assusta. Assusta, apavora, na verdade. Se exige coragem? Para um caralho. Mas existe algo profundamente sagrado em deixar morrer aquilo que já não te representa. E lembre-se, você não está quebrada. Você está em um processo. Você não está atrasada, você está atravessando. E atravessar, às vezes, é o nome mais bonito que eu posso achar para cura. Então, se hoje você sentiu que essa fala falou com algo muito íntimo dentro de você, não ignora. Talvez essa seja a hora de você olhar com mais verdade para a sua própria história. Talvez essa seja a hora de parar de se diminuir para poder caber. Talvez essa seja a hora de buscar um espaço terapêutico onde você possa, enfim, voltar a si. Se fizer sentido para você, estou aqui para caminhar junto nessa jornada com profundidade, com acolhimento, com cuidado, e não vou negar, com uns puxõezinhos de orelha. Porque renascer não é virar outra pessoa, gente, é finalmente deixar de morrer aos poucos para poder expandir uma parte mais verdadeira da sua essência. Um grande beijo no coração de vocês, até breve.